Vamos para a boa parte. Romanos capítulo 12. Esse texto que é tão conhecido da gente e que hoje a gente vai ler na nova versão transformadora, a NVT. Romanos 12. E nós vamos ler todo o capítulo, tá, gente? Romanos 12. Eu vou usar a NVT, a minha versão. Intencionalmente eu estou usando essa versão. Se você não tem essa versão e não for possível projetar, eu quero que você fique ligada. A partir do verso 1, o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal, praticando o bem. Senhor, essa é a tua palavra verdadeira, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Nós agradecemos pela tua palavra, pelo privilégio que nós temos de poder nos reunir e meditar sobre a tua palavra nessa noite. Fala conosco como um todo, como um corpo, mas também fala conosco na nossa individualidade, nas nossas questões, naquilo que o Senhor conhece de tão íntimo de cada um aqui. Toca-nos, Espírito Santo, e não nos deixe entregues a nós mesmos, mas que pelo teu poder, a tua palavra nos penetre e nos transforme,
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós gostamos muito e lemos com frequência e sabemos de cor os primeiros versículos de Romanos 12. Eu gosto muito de pensar, gente, que o apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo de Cristo aos gentios. O cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, e ele vem primeiro para se manifestar como Messias para o povo escolhido, para o povo judeu. Mas os seus não o receberam, bendito seja Deus, porque assim o evangelho chegou até nós. Então Deus envia os seus apóstolos. Ele já tinha dito para Pedro, quando Pedro tem aquela visão do lençol, vocês se lembram? Do lençol com vários animais, e o Senhor fala, mata e come, e Pedro fala, como é que eu vou comer? Ali tinham animais que para o judaísmo eram imundos, que não era adequado comer, e o Senhor falou, não chame de imundo o que eu purifiquei, né? O que Deus purificou. Então, ali Pedro estava tendo um insight, que o evangelho de Jesus Cristo não era restrito aos judeus, mas era para ser expandido aos gentios, ou aqueles que não eram judeus. E assim, o apóstolo Paulo, nessa empreitada, ele começa, junto com Barnabé, um amplo plantio do evangelho, principalmente na Ásia, o que depois vem a acontecer, as igrejas na Ásia, Éfeso e tantas outras cidades. Éfeso vira como se fosse uma nova Jerusalém, uma nova sede da fé cristã, e ali, a partir de Éfeso, várias outras igrejas na Ásia surgem e o evangelho se expande através da vida do apóstolo Paulo. E eu tenho uma coisa tão interessante, quando Deus está fazendo alguma coisa através da gente, a gente não tem ideia de onde isso pode chegar, quem isso pode alcançar, né? Eu tenho certeza, gente, que o apóstolo Paulo não tinha ideia que tantos séculos depois, as cartas que ele mandou para a igreja em Roma, para a igreja em Corinto, para a igreja em Éfeso, que essas cartas estariam moderando, instruindo a igreja hoje, aqui no Arão Reis, Brasil. Gente, que coisa mais linda o que Deus faz, né? E quando a gente olha para essas cartas de Paulo, elas nos dão instruções tão sólidas acerca de como nós devemos viver a nossa fé. A atitude é a parte visível da nossa fé. Então, muitas pessoas vão saber naquilo que você crê, muitas vezes não porque você vai pregar o evangelho com as suas palavras. Tem muita gente que vai ver uma atitude sua e vai falar, você é crente? Isso, aliás, está ficando bem escasso, né, gente? Porque assim, a coisa está ficando muito igual. Está todo mundo meio parecido, né? E me faz lembrar, quando fala que a gente está meio parecido, a gente pensa no joio e no trigo. O joio e o trigo, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver os dois, mas eles são muito semelhantes. Muito, muito semelhantes. E eu já vi um agricultor, né, postando um vídeo no Instagram, falando que o joio e o trigo, ele mostra o joio e o trigo, e a gente vê que são muito parecidos, e aí ele esfrega o joio, e é só palha. Ele esfrega assim na mão, e sopra, e não fica nada. E o trigo, ele pega e esfrega do mesmo jeito que ele esfrega o joio, e quando ele sopra a palha, fica um tanto de sementinha na palma da mão dele. Ou seja, o trigo frutifica, o joio não. Tem outra característica do trigo e do joio. O joio, quando bate o vento na plantação, o joio não se enverga. O trigo se enverga. Interessante como Jesus escolhe umas ilustrações tão poderosas para nos ensinar sobre o seu caráter, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia e também sobre características que nós carregamos, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja em Roma, eu suplico-lhes. Esse termo, suplico, quer dizer, eu estou insistindo com você, eu estou implorando para vocês, olha, presta atenção no que eu estou te falando. Que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. E, imediatamente, como nós vivemos num país muito erotizado,
e cujos muitos problemas vêm disso, dos pecados relacionados à sexualidade. A gente pensa que entregar o nosso corpo a Deus é só uma questão sexual. Eu vou me guardar da impureza sexual. É isso também, gente. Mas a língua está no corpo. O cérebro está no corpo. As mãos, os pés estão no corpo. Então, não necessariamente, ou nem tudo que se relaciona ao corpo é só sexualidade. É sexualidade também, inclusive. Mas ele está falando, entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Hoje a gente está vivendo um tempo muito desafiador, porque é um tempo de relativismo moral muito grande. Então, aqueles absolutos que eu experimentava na minha infância não existem mais. A gente sofreu uma degradação moral muito rápida. E a gente tem que se lembrar também que a nossa fé, ela não é só sobre moralidade. Porque quando a gente pensa na fé da gente só como uma estrutura moral, ela está assim, muito ligada à religiosidade. Ou seja, eu cuido do verniz, daquilo que parece santo. Mas, na verdade, o meu coração não é transformado. E na primeira crise que tiver, o que está dentro derrama. O que está dentro vem para fora. Então, na verdade, o que o Senhor quer fazer é mudar dentro. E uma vez que Ele mudar dentro, tudo que vai ser derramado é bom. Agora, quando você se preocupa só com os preceitos morais, você mesmo faz uma obra externa que maqueia muitas vezes o seu coração não mudado. E por que eu estou falando isso, gente? Porque isso nos impede de florescer. Isso nos impede de verdadeiramente frutificar. O que faz uma árvore florar e depois frutificar é a essência dela. É a natureza dela. Você não vê uma árvore pelejando, gritando, gemendo para dar fruto. Alguém aqui já viu uma mangueira berrando? Na estação apropriada, enche de florzinha, depois vem fruto. Não é? E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Passar para a natureza dele, para a nossa natureza, a fim de que a gente floresça e dê frutos. E que o nosso fruto permaneça. Mas a gente é tão especialista em fruto de plástico. E os frutos de plástico, gente, hoje em dia, então, né, eles são tão perfeitos. Você olha para eles, você pode ser enganada. Eu tinha, por muito tempo na minha casa, limão siciliano de plástico, que eu trouxe dos Estados Unidos, uma das viagens que eu fui ministrar lá. Eu achei lindo, tão perfeito, comprei e pus na minha fruteira. Uma amiga minha achou que era de verdade. Ela falou assim, gente, mas, Helena, você tem dinheiro pra caramba, toda vez que eu venho aqui, você está comprando limão siciliano é muito caro. Eu falei assim, vai lá para você ver. Quando ela pegou, não tem consistência, não tem peso, não tem cheiro, é só aparência, né? E isso é uma coisa muito comum. Hoje a gente se preocupa muito com o que vão pensar de nós. E aí a gente mesmo faz uma obra de adaptação. Então, você entra numa igreja evangélica, por exemplo, você sabe que você não pode vestir de qualquer jeito, porque quando a diaconisa passar por perto, né, ela vai falar, irmã, Deus é justo, mas a sua calça, hein? Joga aquelas indiretas, né? Põe o pano nas irmãs da fila da frente. Às vezes precisa de uns panos, né? Mas, na verdade, gente, não adianta você tentar podar os frutos podres se você não tratar a raiz. E a obra que o Senhor quer fazer em nós, minhas queridas, ela começa dentro do seu coração. Porque o nosso pecado, gente, a gente pode enganar todo mundo lá de fora, mas Deus sonda os corações. Deus vê quem a gente é de verdade, sem máscara, sem maquiagem. Sabe como? Ele vê os seus pensamentos. Ele sabe aquela irmã que você está com vontade de dar uma voadora nela. Ele sabe o que você pensa do seu marido quando ele te passa raiva.
Ele escuta os seus pensamentos. Quando a irmã, que agora chegou na igreja, tem 1 ano, Deus promove ela, você já está agarrada no ódio. Deus sabe, gente. Deus vê. E o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Roma, e está falando para nós hoje: entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Entrega. Entrega. Para de querer manipular as pessoas por uma pseudo-retidão moral. Peça para Deus mudar o seu interior. Entrega. Entrega fala de rendição. Entrega fala de sacrifício. Entrega fala de tirar a mão. Entrega fala de: Senhor, eu não consigo fazer sozinha. Entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Ou seja, quando você pensa em primeiro lugar em agradar a Deus e não em ser aprovado pelos outros. Inverte essa ordem, gente. A gente se ocupa tanto do que é aparência, do que é finança, do que é material, sabe? A gente se ocupa muito disso, mas a palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente inverteu a ordem, a gente quer as demais coisas. E depois, o reino de Deus e a sua justiça. Não vai rolar. Não vai rolar, gente. Por isso, muitas vezes, você às vezes está há anos dentro da igreja, lidando com os mesmos problemas, reincidindo nos mesmos pecados, se ressentindo da bondade de Deus na vida do outro, da manifestação da graça do Senhor na vida da outra, Deus está levantando a outra, e eu? Eu nada. Depois fala que Deus não tem filho favorito. Não, definitivamente, Deus não tem filhos favoritos, mas certamente tem aqueles filhos que preferem Deus do que qualquer outra coisa. E esses que preferem Deus do que qualquer outra coisa, eles vão se demorar à mesa. E quando você se demora à mesa com seu pai, você sabe coisas sobre ele que nenhum dos seus irmãos sabe. Você conhece histórias dele que nenhum dos seus outros irmãos conhecem. Você cria intimidade com seu pai. E você desenvolve uma intimidade, uma conexão com seu pai, que os outros irmãos não têm. Mas é porque o pai ama mesmo? Não, o pai ama todos. Põe a mesa para todos. Tem comida para todos. Mas são poucos aqueles que permanecem à mesa do pai. Muitas vezes eles vêm porque o pai é um caixa. Passa o cartão. Pai, provê. Pai, cura. Pai, liberta. Pai, transforma. Pai, me dá um filho. Pai, me dá um marido. Pai, conserta minha vida. Pai, me dá um emprego. Gente, não é essa relação que Jesus veio reconstruir entre nós e o Pai. As demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente inverteu definitivamente a polaridade. A gente tem um relacionamento com Deus totalmente utilitarista. A gente abraça a Deus revistando os bolsos dele. O que você trouxe para mim? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Um sacrifício vivo, santo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Gente, mais uma área que a gente pensa que é sobre imitar o jeito do mundo. Muita gente demoniza as paredes pretas, né? Parede preta. É o mundo entrando na igreja. O mundo entrando na igreja é esse seu julgamento se achando melhor do que o outro. Isso é julgamento. Às vezes a gente, é o tal negócio, a gente põe os olhos, mais uma vez, nas coisas aparentes. Mas, enquanto isso, Satanás vai minando as estruturas da gente. O que de fato aborrece o Senhor? Será que é a parede preta? A parede preta, o que ela faz? Ela aumenta o foco. Por exemplo,
Na Lagoinha, a igreja é em forma de arena. Quando a igreja era clarinha, com as bandeiras, qualquer coisa desviava os nossos olhos. Se um irmão levantasse lá do outro lado, no meio do culto, todo mundo que estava do lado de cá percebia, olhava e via o irmão saindo. Qualquer coisa distraía a gente. Quando tudo está escuro, tudo está preto, e só o painel lá está aceso, o meu olhar é chamado para lá, é atraído para lá. Ah, a estratégia é boa, não é? Não sei. É para a igreja, não é? Não sei, mas o que funciona, funciona. O foco se mantém lá. Para a filmagem, fica muito melhor. O problema, gente, nunca é estrutura, tinta. O problema é o coração por trás da motivação. E isso aí é Deus que julga. Porque Deus conhece e sonda os corações. E aí, a gente se ocupa de pensar que a menina que usa calça comprida no púlpito tá carnal, tá no mundo. Essa roupa é de homem, porque a Bíblia fala para a mulher não usar a roupa de homem. Tem alguns irmãos que se prendem nessas estruturas. Mas não vigiam nas motivações do coração. Não amam, não perdoam. Restringem pessoas que Deus podia usar. Nós colocamos rótulos em todo mundo. E quem fazia isso muito bem eram os fariseus. Exímios guardadores da lei, mas destituídos de qualquer tipo de compaixão. E sabe, gente, essa é a natureza humana. A gente é assim ao natural, porque nós nascemos já num estado de queda. Nós já nascemos estragados, gente. Por isso que nós precisamos de salvação. Nenhum de nós é capaz de salvar a nós mesmos. Por isso que nós precisamos de salvação. Por isso que Jesus veio. Se a gente pudesse salvar a nós mesmos, vocês acham que Jesus precisaria ter vindo, sofrido, morrido? Não. Ele passava umas instruções, a gente mesmo... A lei foi instituída, vocês lembram? Deus deu a lei. E o povo seguiu a lei. Eles conseguiram seguir a lei 100%? Não, a lei só evidenciou como nós fracassamos. Você acerta 1 mês, 2 meses, daqui a pouco você está tropeçando, ou você consegue se manter puro apenas cerimonialmente ou apenas moralmente, mas o seu coração continua estragado. Nós somos muito bons para manter a fachada, mas Deus quer transformar dentro. Porque quando nós formos transformadas genuinamente dentro, não tem jeito disso ficar retido. É isso que Jesus estava dizendo. Não dá para esconder uma lamparina debaixo da cama. Não dá para esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Porque a luz vai brilhar. Mas para isso... nós temos que nos divorciar da nossa busca pelas aparências e nos dedicarmos à busca de santificação em Cristo, a fim de que Ele faça essa obra dentro de nós, para que os nossos frutos venham naturalmente, pela nossa nova natureza transformada em Cristo, e o nosso fruto permaneça. E aí tudo que o apóstolo Paulo começa a falar, a partir daqui, ele termina, o versículo 2 falando, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Tem que mudar o jeito de pensar, porque a nossa maneira de pensar, ela vai controlar todo o nosso... Gente, aí que mora o nosso problema. A gente pensa que o pensamento não tem valor nenhum. A gente dá muita atenção para o nosso coração. Tanto é que algumas frases da nossa cultura dizem assim, segue o seu coração. O que diz o seu coração? Não é assim? O coração é importante? É sim. Ele é importante sim. Mas ele não pode nos governar. Por quê? Porque a Bíblia me diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quando nós somos levados pelas nossas emoções apenas... nós nos enganamos tanto, queridas. Tanto. Nossas paixões procedem do coração. As nossas dores, às vezes, nos paralisam. Por quê? Estamos ali centrados nas emoções tóxicas, naquilo que nos fizeram no passado, aquilo que aconteceu. Aí você fica ali remoendo, revivendo, ressentindo tudo aquilo. A palavra de Deus diz, ama o Senhor o teu Deus
com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E muitas vezes a gente demoniza o entendimento. A gente fala assim, não estuda não, hein? Não estuda não, que quem... Vocês já ouviram essa frase? Não estuda, não entra no seminário teológico não, que quem vai entrar em teologia desvia. Já ouviu isso? Ou então fala assim, né? Isso acontecia muito na época que eu era criança. Não lê muito a Bíblia não, que quem lê a Bíblia fica doido. É? E aí, o que a gente faz? A gente converte, faz, né? Aceita Jesus, passa pelo discipulado da igreja, tudo, mas parou por aí. E os livros que você lê na Bíblia? Salmo e Provérbio. Quando eu estava para casar, Cantares. Só isso, irmã? Ah, não, eu já li Mateus, Marcos, Lucas e João. Ó, que benção, leu os evangelhos? Li, mas é tudo igual, né? E só. E Levítico, misericórdia. E Números, não, nem pensar, não entendo nada. Ô, gente, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma narrativa única sobre a história de Deus. E se você não vai ler a história de Deus, de Gênesis a Apocalipse, qualquer coisa entra no lugar. E você customiza Deus. E você pensa que Deus é aquele Deus que você imagina que mais parece com o Papai Noel do que com o Deus da Bíblia. E aí, quando a coisa não acontece do jeito que você queria, você começa a ficar revoltado. Por quê? Porque Deus falhou comigo. Deus não falou com você, não. Você já leu a Bíblia? Você já viu como é que ele age? Você sabe como é que ele pensa? Você sabe quais os atributos que ele tem? Você sabe qual que é o caráter de Deus? As características dele? Você já viu ele bravo? Você já viu ele irado? Você já viu? Você conhece seu pai mesmo? Não, não conheço, não. Eu customizei ele. Isso tudo porque se demoniza o entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, muito claramente, transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. Você precisa de conhecer o Deus da Bíblia, não o Deus que você imagina. A justiça é a justiça de Deus, não a justiça dos homens, não a justiça que você acha que é justiça. Gente, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque vão se decepcionar com Deus. Talvez você já começou a ouvir umas frases por aí. Ah, não, se Deus é esse que manda para o inferno, então eu quero para o inferno, não quero para o céu, não. Ah, não, porque o meu Deus, não tem o meu nem o seu, querido, tem o Deus da Bíblia. Tem o Deus que está assentado em um alto sublime trono, o Criador de todas as coisas. E tem um livro que conta a história dele, quem ele é, todas as características dele, sua bondade, sua misericórdia, sua ira, seu vigor, sua força, seu poder, sua autoridade, está tudo na Bíblia. Mas a gente não conhece. Por quê? Porque a gente demoniza o entender. Mas primeiro a gente tem que entender, para depois a gente ser. Você não vai amar genuinamente o que você não entende, o que você não conhece. Você vai criar uma fantasia, você pode até se apaixonar por uma fantasia que você cria. Já viram aquelas meninas? A mãe fala, não casa não. Ela fala, ele é o meu príncipe. Ele é lindo, ele é carinhoso. E a mãe já está vendo, já está sacana do cara. Mas ela está movida pela paixão. Quando a gente se apaixona, a gente cria uma imagem. A gente imagina o cara. A gente ignora os defeitos dele. Mas ele apertou meu braço, porque ele é muito zeloso. Ele apertou seu braço, está roxo, os 5 dedos dele estão no seu braço. Ele é muito zeloso. Eu também vacilei. Aí, quando ele vai bater na cara, vai atrás da Maria da Penha. Sua mãe falou, o pastor falou, o discipulador falou, o bairro inteiro falou. Mas você falou assim, não, eu mudo ele. A paixão faz isso com a gente. A paixão faz a gente imaginar uma coisa que não é. A paixão é a carência, né? Faz a gente imaginar uma pessoa que não existe. Por isso que nós precisamos de conhecer. Minimamente. Para você amar o Senhor, você precisa conhecê-lo.
E quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você compreende como Deus é, mais você é grato pela misericórdia, pela graça, pelo favor, mais você se apaixona por Ele, no bom sentido. Mais você se rende, mais você se entrega. E mais isso te transforma de dentro para fora. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizendo, com base na graça que recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência. E aí ele começa com uma lista de coisas. Gente, se a gente colocasse em prática metade disso aqui, a igreja era outra, sim ou não? Já começa pela primeira, né? Não se considere melhores do que realmente são. Jesus. Só isso aqui já ia poupar muito problema. Porque não se considerar melhor do que você realmente é humildade. Você tem, não é o espírito de coitadismo, não. Oh, eu não sou ninguém. Aí tem orgulho aí também. É a outra face do orgulho, é eu no centro, né? Oh, vida, oh, céus, oh, azar. Oh, coitado de mim, você conhece alguém? Isso não é humildade, isso é vitimismo. A humildade é a noção plena de que eu tenho qualidades, tenho defeitos, sou limitada, preciso de Deus e preciso do outro. Eu preciso do outro. Mesmo que o outro aparentemente não saiba as coisas que eu sei, ele tem um tanto de coisa para me ensinar. E essas estruturas de orgulho tão presentes na nossa vida são as primeiras coisas que o Senhor precisa derrubar em nós para que Ele seja tudo em nós. Nossas estruturas de orgulho, gente, a gente quer ter, elas levam a gente, elas distorcem as nossas motivações. A gente quer conquistar para provar para os outros que a gente venceu na vida. A gente não perde uma discussão, porque é a gente que tem que vencer a discussão. A gente não abaixa para o marido, não abaixa para o pastor, não abaixa para ninguém. Eu dou, sabe aquela história do... Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Sabe como? Tende em vocês os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Os mesmos pensamentos. Quando a gente olha para a carta aos Filipenses, a gente fala, uau, mesmo sendo Deus, Ele não julgou que o ser igual a Deus era alguma coisa que Ele deveria se apegar, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A gente está cansada demais, porque a gente está cheio de orgulho, meninas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Por que a gente está agitada, cansada, angustiada, apavorada, irada, tudo ansiosa, desesperada? Né? Gente, não tem ninguém que eu conheço hoje em dia, que eu converso hoje em dia, que fala assim, está tudo maravilhoso, o mundo é bonito, está tudo legal, Deus é bom. Ninguém! Todo mundo está assim. Ai, que mundo difícil, né? Nossa, está difícil demais. Você viu na Ucrânia? Você viu Israel? Você viu as notícias? Você viu agora a nova aí? Que as bolsas estão tudo despencando? Meu Deus, e agora como vai ser? Vão lastrear pelo ouro? Ai, vai ser uma moeda única. Está vendo o anticristo? Está vendo aí? Gente, é tudo verdade. Mas está tudo na Bíblia, não é para a gente estar espantado, não. É? Nem atribulado, nem angustiado. O que vai ser de nós? Vamos juntar comida, vamos mudar para o mato. Ô, gente, o chão abre em qualquer lugar, tá? Até debaixo do bunker. Um bunker pode ser engolido pela terra, assim, ó. Não tem bunker que vai proteger o mundo da ira do cordeiro, não, gente. Nossa ocupação é estar em Cristo. Estar nele, viver nele, se mover por ele. Mas para isso a gente tem que transformar a nossa mente. E aí eu quero te fazer a pergunta da noite. Depois disso tudo que eu falei aqui,
Depois de tudo que o texto diz, eu não vou ficar indo versículo por versículo, gente, porque mais claro do que isso, só se eu desenhar. Como é que você vive o seu dia? Não é para você me responder, é para você pensar. Como é que são os seus dias? Como é que é a sua rotina? Como você vive os seus dias? Você vive a sua vida. Às vezes a gente pensa assim, eu vou separar um tempo para o Senhor. Eu vou jejuar. Eu vou orar. E, sabe, a gente faz um planejamento, sabe? Eu vou fazer tal e tal curso. Nada disso está errado. Mas o que vai determinar como você vai viver até o último dia da sua vida é como você vive o seu dia de cada vez. O que é a nossa vida? A soma dos nossos dias. Não são os dias extraordinários. Não é o dia da festa, o dia do casamento. Esse aí acontece o dia que os filhos nasceram. Um dia especial, o dia que eu casei com o João. O dia que a Clara nasceu, o dia que o Miguel nasceu, que o Arthur nasceu, a Sofia nasceu. Dias extraordinários, o dia dos nascimentos dos meus filhos. Eu tenho 56 anos. Vai fazendo a conta aí, João, quantos dias eu tenho? Tenho 56 anos. Então, eu vivi quantos dias, meu bem? Cerca de 20.500 dias. Os dias mais especiais da minha vida. O dia que Jesus entrou na minha vida, o dia que eu casei com o João, o dia que eu tive meus 4 filhos. O dia do casamento do Miguel foi um dia extraordinário, o dia do casamento do Arthur, um dia extraordinário. Ganhei mais 2 filhas. O dia do nascimento do Tito, um dia inesquecível. 9 dias. 20.000? 9 dias extraordinários, memoráveis, intensos, majestosos, que geraram uma série de outros desdobramentos nos meus dias. Mas a maioria dos meus dias foram feitos de mamadeiras, fraldas, vassouras, arrumação, música, entretenimento, dores, tristezas, tédio, dores de cabeça. Nesses tantos dias que você tem vivido, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas orações você fez? Quantas vezes você experimentou um momento assim memorável no seu secreto com Deus? Aquele dia assim que Ele mudou o rumo, curou uma ferida, mudou o destino. Vocês estão entendendo, gente? É mais importante a gente viver um dia de cada vez, com Deus no centro dele. A nossa vida, gente, deve orbitar em torno do Senhor. Abrir o olho, Senhor, obrigada. Sabe por que você deve dizer obrigada quando você abre o olho? Porque você só abriu porque Deus permitiu. Você só tem vida porque Deus te dá vida. Por isso que não dá para dizer, sabe? Meu corpo, minhas regras. Não, meu bem, o seu corpo não é seu. Porque você não dá ordem ao seu cérebro, nem aos seus pulmões. Não é você que mantém o ritmo do seu coração batendo. É o Deus criador de todas as coisas que te dá fôlego de vida. Por isso que quem peca contra o próprio corpo, peca 2 vezes. Eu peco contra Deus e peco contra o meu corpo, eu peco contra a propriedade dele. Gente, como é que você está vivendo o seu dia, minha linda? Às vezes você chegou nessa reunião aqui, cansada, irritada. A ver, matou um leão lá, antes de sair. A ver, seu marido falou assim, você vai sair de novo para a igreja? Vou lá para aguentar alguém como você. Santa.
sai batendo na porta, sai batendo o pé. Aí chega na igreja, põe a máscara. Paz do Senhor. Gente, o Senhor não chamou a gente para viver uma vida de aparência, minha linda. O Senhor quer mudar a nossa essência. O Senhor quer ajustar os parafusos no nosso dia a dia. O Senhor quer que você viva uma vida, não uma vida pesada, sabe? Controlando cada atitude sua, mas se rendendo e deixando Ele fazer em você. Chama o Espírito Santo, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, mas eu vou dizer, porque eu preciso dizer, porque isso é bom para mim, Espírito Santo. Olha, estou a fim de dar uma voadora no fulano. Estou a fim de fazer a oração da vingança, Senhor. Oh, Deus, salve e promove. Ultimamente a gente está orando assim, né, gente? Deixa para lá. Mas não é essa a vontade de Deus, gente. A vontade de Deus, o Senhor sabe a carne de pescoço que eu sou, Jesus. Vem cá, Jesus, chega perto. Chega junto. E me amacia. Me ensina como é que é ser mansa, Jesus. Eu não sei. Eu estou trabalhada no ódio, Jesus. Estou com um ranço. Não aguento nem ouvir notícia. Então não escuta, minha linda. Para de se adoentar. Para de julgar ácido nas sementes. Às vezes a gente cultiva um estilo de vida que é adoentador. Você passa mais tempo no seu dia nas redes sociais, vendo notícia. Gente, as notícias daqui para frente, elas não vão nos encorajar. Então se apegue ao Senhor. O texto falou para a gente, se apegue a tudo que é bom. E o Senhor é que é bom. Se apegue ao que é bom. Deixa o celular um pouco de lado, gente. Ele está adoecendo a gente. O problema não é ele. O problema é como a gente usa. O problema não é fazer teologia. O problema é o coração vaidoso. A ferramenta é boa, mas como é que a gente usa? E quantas de nós estamos cansadas e sobrecarregadas? Jornadas duplas, correria, ministério. A gente trabalha para Deus, mas não tem tempo para Deus. A gente dá o melhor para quem a gente nem conhece. E os restos para aqueles que Deus nos entregou. Nosso estilo de vida, o nosso dia a dia está doente, gente. Por que você está fazendo as coisas que você faz, do jeito que você faz? Você está querendo impressionar quem? A gente abraçou um estilo de vida totalmente distanciado daquilo que Deus desenhou para nós. Um dia, você saiu para brincar com seus amigos na rua, pela última vez. E você nem se lembra quando. Virou só memória. Um dia esse bebê que está dormindo no seu colo vai sair pela porta para construir a família dele. E por mais que eles venham para almoçar, para jantar, nunca mais é a mesma coisa. Um dia todos os filhos não vão estar mais em casa à tarde. Um dia a mãe idosa que hoje está te cobrando muita atenção e paciência, não vai ligar mais. A gente está correndo atrás do quê?
do vento. Passamos a achar coisas valiosas, enquanto pessoas perderam o valor. Nossos abraços são automáticos, mas um dia vai ser o último abraço. Os beijos são mecânicos, mas um dia vão ser o último. O que nós estamos deixando na vida das pessoas? Porque o que a gente deixa na vida vai para a eternidade. Coisas são só coisas. Dinheiro é só dinheiro. Todo o dinheiro do Steve Jobs não pôde curar o câncer dele. Diagnósticos difíceis chegam e mudam a vida. Por quê? Porque a gente está se deixando moldar por esse tempo. E o Senhor nos chamou para um lugar mais elevado. Deixa eu transformar a mente de vocês. Deixa eu transformar o coração. E aí eu coloco tudo no prumo. O que é realmente importante volta a ser importante. E vai para a eternidade, depois que a gente parte. Fica sentido, fica significado, fica um legado de amor. Há quantos anos o apóstolo Paulo morreu? Olha a vida dele aqui, ministrando as nossas vidas. Não inverta a ordem. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Busca o reino de Deus, viva o reino de Deus, desfrute o reino de Deus, propague o reino de Deus, ande no reino de Deus, anuncie o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vêm e vão. Elas são acrescentadas, a gente pode desfrutar delas alegremente, mas elas não nos possuem. Porque nós possuímos, pertencemos a Deus. As coisas passam pela vida, cumprem um propósito, mas pessoas passam pela vida, deixam a marca delas em nós, e nós deixamos nelas. E a nossa expectativa é que sejam marcas para a eternidade, marcas de vida, marcas de perdão, marcas de amor, de generosidade, de empatia, de acolhimento, de cura. Sai da roda do hamster, minha linda, e experimente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Mas para isso, não se conforme com esse mundo, mas deixe que Ele transforme a gente, todas nós, mudando a nossa mente, para que a gente experimente tudo que Ele tem. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Senhor, a Tua palavra é uma espada. Ela nos atravessa e divide o que presta do que não presta. Espírito de Deus, nós não queremos andar mecanicamente, vivendo uma vida sem sentido, autocentrada, egoísta, mesquinha, tola, infrutífera, infértil. Mas queremos florescer e frutificar para a Tua glória. Nós pedimos ao Senhor, transforme o nosso entendimento, para que a gente possa realmente Te amar, não com nossas emoções voláteis,
Um dia a gente te ama tanto, outro dia a gente nem se lembra do Senhor. Não, Senhor. Com o coração, com a alma e com o entendimento. Que a gente te ame plenamente. E que a gente busque em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça. Que as coisas voltem para a ordem que elas têm que ter. Primeiro o Senhor e a sua justiça, o seu reino. Depois as outras coisas, elas virão. Naturalmente, o Senhor as trará. Nos ajuda a contar os nossos dias. Nos ensine a contar os nossos dias. Para que a gente realmente alcance um coração sábio. Que a gente floresça e frutifique. Para a glória do teu nome. E para realmente desfrutarmos a vida abundante que foi conquistada na cruz para nós. Que a gente não abrace as propostas de Satanás, Senhor. Mas que a gente viva sob a batuta, o comando do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridas.